Olá, bem-vindos a mais um episódio do RH Webcast, o podcast da ABRH junto com a WorldTech. Estou muito feliz de estar aqui de novo com a minha dupla, Maite. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Bom que estamos juntos aqui novamente para mais um episódio. Exato. E receber a nossa convidada, Cíntia. Quer se apresentar para o nosso público? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente fazer essa conversa. Sou a Cíntia, sou mãe do Enzo e do Miguel, sou uma pessoa curiosa pela natureza humana, com vontade de aprender com todas as interações. Fiz a formação em psicologia, depois tive a oportunidade de me especializar em algumas áreas, para entender a mudança de comportamento, o impacto da nossa vida em sociedade na saúde mental e da nossa saúde mental também na vida em sociedade, para poder contribuir e aprender com vocês sobre esses temas tão importantes, né? Exatamente. Acho que a gente aqui, para o nosso episódio, a gente quer falar sobre saúde emocional, saúde social, e dentro das organizações isso impacta muito no dia a dia, né? Aqui no nosso Aquece a gente está falando um pouco disso, mas vinculado também com o nosso papel como mãe, das três aqui também desempenham esse papel, mas acho que a gente sabe que nas organizações, a saúde mental, o tema veio à tona quando a gente começou a falar, ou a melhor que fala, infelizmente, viver numa pandemia, né? E aí pensando como que a pandemia afetou ou afeta e vem trabalhando com a saúde mental e saúde social, como que você enxerga esse marco na nossa sociedade? Eu acho que ele é bem importante, ele traz a dualidade, né, da experiência da pandemia ser em si só algo que impactou negativamente a vida de muitas pessoas, mas eu acho que nós fizemos boas coisas dessa experiência. Eu poderia tentar comparar com aquela pedrinha que quando você lança no lago de água cristalina e raso, naquele momento em que você lança a pedrinha, você não consegue enxergá-la ali no fundo. Você só observa aquelas ondas que vêm se afastando e aquele volume de água que está ali ainda muito alto, e aí depois as coisas se acomodam e a gente consegue enxergar um pouco do processo, né? Eu acho que tem uma frase, se não me engano, do Steve Jobs, que diz que você só consegue ligar os pontos olhando para trás, não olhando para frente. Eu acho que a gente está, felizmente, nesse momento. De poder olhar para trás e enxergar o que foi que a gente fez com essa experiência e o que foi que essa experiência fez com a gente, né? Então, às vezes as situações que a gente está vivendo são tão delicadas e tão difíceis que a gente se confunde com elas, né? E acho que a experiência da pandemia, de alguma maneira, mexeu muito com o nosso instinto de sobrevivência, com as nossas bases de segurança, com percepção de ameaça. E eu vejo que a pandemia, ela não é o lago, ela também não é a água, e muito menos o fundo que dava segurança, ela é a pedrinha que foi lançada de forma inesperada, porque a gente não controla o que acontece com a gente, com o mundo, a gente tem responsabilidade sobre a nossa intenção, sobre a nossa ação, mas a gente não tem controle sobre tudo o que acontece. Eu acho que a pandemia foi essa pedrinha que confundiu, né, a nossa percepção, que esvaziou o nosso senso de segurança e como nos ameaçou de forma muito importante a nossa saúde mental e também social, ficou sendo mais visível. Então, essa pedrinha que foi lançada, ela já se acomodou, ela já está lá, já fez 5 anos, mas a gente ainda olha para essa experiência como se ela estivesse bem pertinho do retrovisor, né? E em termos de percepção de saúde mental, eu acho que ficou mais fácil, não sei se é a melhor forma de dizer, mas eu acho que a gente teve a oportunidade de desmistificar um pouco mais as nossas emoções, a nossa vulnerabilidade, como parte da existência saudável de qualquer indivíduo. E acho que ficou também muito claro que muito da expectativa de que se tinha, de que as pessoas fossem para o seu trabalho e despissem das suas emoções, da sua vida, aquela frase, né? Tá na porta do trabalho, limpa o pé, como se fosse uma sujeira, inclusive, né? Que você tá carregando, e entra no trabalho e deixa para fora. E aí é a mesma coisa em casa. Isso é um mínimo esquizofrênico, né? A gente hoje consegue olhar com mais compaixão para as experiências humanas, na qual, inclusive, o trabalho
é uma delas, muito impactante, muito importante. Ele é como a pedrinha, mas não é a vida humana. Ele impacta, ele faz muita diferença, ele é importantíssimo, mas ele não é quem nós somos. E eu acho que essa confusão, ela começou a se esclarecer um pouco mais depois que a gente não conseguia mais evitar que a nossa vulnerabilidade ou do outro tivesse espaço, sabe? É assim que eu sinto. É legal. A gente pode pensar, né, que a pandemia, ela foi o lugar onde deu uma possibilidade de espaço para a saúde mental e saúde social vir para a pauta, né? Vir para a pauta das organizações e vir para a pauta das vidas das pessoas, né? Porque é um tema que quem trabalha com saúde, quem trabalha com as áreas de humanas, enfim, né? Eu também dentro da psicologia, já tinha o seu espaço, né? Mas se a gente for falar se teve algo positivo na pandemia, eu acho que ela deu espaço para isso, né? Foi possível isso. E aí eu acho que é até importante para a gente, até para o público ouvir, o que afinal é saúde mental e saúde social, né? Assim, porque para trazer um conceito mesmo, porque muito se fala, tá aí na mesa, tá aí, né, nas pesquisas, enfim, mas eu tenho certeza que tem pessoas lá em casa que então vão ouvir a gente e vão falar assim, mas afinal o que é, né? Assim, queria ouvir de você, acho que é importante para a gente. Sim. Eu vou trazer uma perspectiva sobre esses dois temas, com vistas ainda usando a história da pandemia, porque eu acho que ela nos ajuda, talvez, a tangibilizar, né? Nós temos a necessidade, a capacidade de nos adaptar aos fatos, né? Isso, historicamente, explica, inclusive, a nossa existência mesmo como espécie, né? Mas essa capacidade de adaptação, na velocidade com que foi exigida, em tantas frentes como a pandemia exigiu de nós, colocou à prova justamente a percepção do que é saúde mental e o que é saúde social. Ficar triste na pandemia é falta de saúde mental, ficar triste pela perda da rotina, da previsibilidade, de tudo aquilo que a gente conhecia, e essa insegurança gerar ansiedade, significa falta de saúde mental? Não. Mas a gente começou a achar que sim, porque justamente a gente tem talvez grande parte das pessoas tenha a confusão de que saúde mental é um estado de perfeição, né? Um estado da arte, de regulação que é inexistente, que exclui as falhas como parte da natureza humana e o aprendizado como resultado do processo. A gente não erra só quando, a gente não aprende, melhor dizendo, só quando erra. A gente aprende acertando também. Sim. Mas, essencialmente, a gente aprende fazendo. E essa capacidade de aprender, de se adaptar, de remodelar a percepção, de ter que encontrar outras bases de segurança. Então, essa tentativa, essa abertura, a percepção, a neurocepção do que está acontecendo comigo, isso já é saúde mental. Né? Então, reconhecer que alguma coisa está acontecendo com a gente, entender como é que isso está impactando a nossa vida e, portanto, os nossos relacionamentos, as nossas entregas, e, claro, os nossos papéis que se misturaram muito, né, com a necessidade do home office, que praticamente não existia, né, os medos que vêm à tona. Então, se antes eu não tinha a possibilidade de falar sobre a minha vida pessoal no trabalho, hoje eu tenho que abrir a câmera e eu abro a câmera de dentro da minha cozinha, porque é o espaço, então eu consegui fechar a porta e do lado de lá tem crianças e cachorro, e o meu marido, ou a minha mãe que veio do interior e agora não pode ir embora, porque se ela sair na rua ela tem riscos de perder a vida. Então, como é o que é saúde mental, né? Então, essa adaptação, essa abertura à adaptação ao que está acontecendo na vida da gente, reconhecendo as nossas emoções como mensageiras daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades. Então, a nossa capacidade de ajustamento, da nossa rotina, das nossas decisões, do atendimento das nossas necessidades, do corpo, isso tudo compõe o que, no meu entendimento, é saúde mental. Então, a capacidade de ter as emoções saindo desse lugar de julgar que é certo e errado, é bom ou ruim. Sentir tristeza é ruim, é desprazeroso. Mas se você estiver sentindo isso diante de uma mágoa, de uma decepção, de uma perda, é bom.
logo é saudável, mas o nosso cérebro ele também confunde a gente, porque a gente associa as emoções de prazer ao bom e de desprazer ao ruim, mas e o contexto? Então, somos seres biográficos, a gente precisa dar significado para as experiências, e aí, à medida que a gente foi dando significado para algo novo, que ameaçava a nossa sobrevivência, né, assim, individual e coletiva, e sem uma previsibilidade mínima, não é assim, olha, vocês vão ficar dentro de casa. É só 15 dias, né? Mas que não se concluía. Começou com uma teoria. Exato, né? E que não se concluía, e as pessoas aí com medo de, mas como se contrai? Não, mas usa máscara, mas eu estou respirando o mesmo oxigênio, minha máscara não filtra o ar. Não, mas é porque protege das gotículas, então não adianta só máscara, eu tenho que usar também um óculos. E o medo cada vez mais na busca da preservação da espécie. Então, isso é saúde mental. A gente poder reconhecer o que nos ameaça, o que nos afeta e como é que a gente vai dar espaço para que as nossas emoções comuniquem o que está acontecendo com a gente. Já a ausência de saúde mental é a repressão. A gente sabe, por exemplo, dentro da terapia somática, o Gabor Maté fala muito disso, né? Que quando a gente reprime raiva, e é uma raiva saudável, protetiva, de desenhar limites, né? A gente, na verdade, está suprimindo o nosso sistema imunológico junto. E aí o nosso sistema imunológico começa a ser suprimido por nós. Logo, a gente abre as fronteiras para que o adoecimento aconteça. E a gente vai perdendo a capacidade, não só biológica, fisiológica, porque a gente não é um ser dividido em partes, nós somos pessoas que estamos metabolizando tudo que acontece, né? A gente vai perdendo, então, a capacidade de entender que a gente consegue se defender daquilo que é um problema. E aí, quando a gente lembra, né, dessas pessoas, de nós, né, nós todos, vivendo esse momento, eu me lembro que as mentorias, os treinamentos, a agenda de palestras que eu tinha presencial para as empresas, eu precisei fazer assim e ligar uma câmera no meu computador ou no meu celular, olhar e falar: nossa, mas eu vou ficar me vendo enquanto eu me falo, mas isso tira uma concentração. Estou falando uma coisa mínima, a experiência de você se expor, né? E ela também muda, porque biologicamente eu estou muito confortável de estar aqui com vocês presencialmente. O meu corpo está rastreando segurança o tempo inteiro. Né? Me sinto segura, me sinto acolhida, me sinto confortável, é um tema que eu adoro. Estou conversando com pessoas com quem eu posso aprender e refletir junto. Se eu estivesse fazendo isso em casa, no online, seria diferente a interação. Então, eu acho que a gente poder rastrear essa experiência e entender que tudo que nos acontece nos afeta integralmente, e que a saúde mental, na verdade, é um pedaço dessa expressão, e não algo em si isolado dentro de nós, é bastante útil. Né? E socialmente, como é que a gente estende isso? A percepção de que as outras pessoas também têm as suas questões, que a gente também impacta elas e que elas nos impactam. E aí agir com essa intencionalidade. E eu acho que, para mim, pelo menos, esse é o grande desafio das empresas hoje, das pessoas hoje. Né? Entender que a gente está aí num piloto automático infinito, e que a gente está querendo que as pessoas sejam mais intencionais e que elas entendam melhor os seus papéis, assumam mais as suas responsabilidades, a sua autonomia, o seu protagonismo, accountability. O vocabulário é extenso. Né? A gente que trabalha com isso sabe o quanto a gente precisa, às vezes, encontrar novas palavras para falar da necessidade da gente lembrar que a gente não está sozinho e que os vínculos importam. E que aquilo que a gente faz com as pessoas com as quais a gente trabalha, exercendo o nosso papel, seja ele qual for, é muito importante. Eu importo, os outros importam. E aí saber que eu preciso me integrar a regras que não são as minhas, né? E oferecer recursos para as pessoas que fazem coisas que não são aquilo que eu gostaria, mas que é o que serve a maioria. Essa capacidade, então, de me doar, de tolerar uma frustração, de aprender com o novo, de abrir espaço para que aquela experiência seja uma das muitas que eu tive, sem que o meu ego ou o meu umbigo esteja em evidência o tempo inteiro. Então, acho que essa expansão da consciência para o coletivo compõe saúde social. Capacidade de entender que a gente não está sozinho, mas que a gente importa.
você trouxe essa conexão, né, do social e com que isso na pandemia, e eu fui lembrando aqui de vários elementos que foi a minha experiência como líder naquela época. Eu tinha acabado de sair de um mestrado e que eu estava trabalhando, fazendo mestrado, e logo no começo desse mestrado trabalhando, eu perdi 5 pessoas da minha família em 6 meses. Nossa. Então, para mim, foi assim, não era pandemia ainda, mas foi um período de muito desafio emocional, né? Porque você está equilibrando trabalho, estudando e luto, né? Então, tipo, só para ilustrar bem que foi o ápice que eu falei, até hoje só eu conheci, só eu vivi o que eu vivi. De manhã, minha tia, da parte da minha mãe, faleceu, e à tarde, no mesmo dia, minha avó paterna faleceu. Então, eu tinha, tipo, o velório na sala 1 e na sala 3 no mesmo dia. Então, são coisas que, assim, eu vivi um momento de desafio emocional muito grande antes da pandemia. Equilibrar trabalho e luto, trabalho, estudo e luto, e aí eu me desequilibrei de alguma forma. Eu percebi, chegou uma hora que vamos lá, vamos trazer o equilíbrio. Só que isso vai trazendo uma consciência. Então eu cheguei na pandemia com um nível de consciência de, cara, atividade física, alimentação, equilibrar tudo, que eu tava, acho que no meu auge de autoconhecimento nesse aspecto. E Cuidado com você. De cuidado comigo para o impacto com o outro. E as mudanças. E tava lidando com muita mudança. Com muita mudança. E quando veio a história da pandemia, na hora virou a chave, né? Minha equipe nunca tinha, eu estava numa empresa em que não tinha, era zero home office, era zero trabalho remoto, as pessoas não tinham nem notebook, porque vocês terem noção, todo mundo era desktop. Eu era a única pessoa, as pessoas vieram para o escritório para retirar os desktops. E eu só lembrava disso, eu falei, cara, quer saber? Criei um canal no Instagram e comecei a falar, pessoal, a gente vai se encontrar aqui todo dia, tá? Mandem mensagem, criamos um grupo no WhatsApp, começamos a fazer várias ações para interagir, porque eu lembrava do meu período, tipo, estudando, trabalhando, e você vai virando numa bolha, né? O quanto que se você tá muito acostumado com muita interação social, você reduz, isso vai trazendo um desafio. E isso, para mim, acho que fez uma grande diferença com a equipe. E aí eu queria trazer esse ponto, né? Que eu acho que como que você tem visto, Cíntia, a questão do impacto, do engajamento, da retenção, motivação e performance, né? Dentro das organizações. Porque eu acho que a pandemia, eu lembro como que eu fiz 15 coisas ali de criar o canal no Instagram, fazer coisas, mas quanto que isso continua sendo um desafio, né? Essa saúde emocional e saúde social são desafios constantes, acho, né? Pelo menos para as organizações, como que você tem visto? Eu vejo que a gente está num processo de aprendizagem bem ativo, né? Em termos de entendimento, eu acho que nesses conceitos, que na verdade é como é que eu posso interpretar, entender, simbolizar o comportamento humano para apoiar as pessoas naquilo que elas têm para fazer, né? Que elas têm de responsabilidades e compromissos já assumidos. E eu sinto que a gente veio de uma era em que bem-estar parecia uma coisa muito deslocada, muito fora, né? Assim como saúde, uma coisa muito fora. Então, as pessoas são responsáveis pela sua saúde e a empresa é responsável pelo bem-estar. Saúde não misture as coisas, por obséquio, seja maduro, tenha saúde mental e não chore dentro do trabalho, não diga que você está preocupada e precisa sair mais cedo porque ligaram da escola do seu filho e ele se machucou, seja profissional. Né? A gente vinha dessa história, vamos dizer assim, vale um pouco, e de que saúde mental era uma sala de descompressão. Pegou Ling, atividade de yoga, né? Tinha massagem. Gente, uma delícia, zero problema com isso. Mas isso não é saúde. E não é o papel da organização. Porque, com o tempo, né, assim, acho que num primeiro momento foi muito positivo. Eu sou uma pessoa, assim, de natureza muito otimista. Então, de cara, tudo que acontece, às vezes até um problema. Eu olho e falo, nossa, no que isso ajuda? Por que isso é bom? Onde é que isso deu errado? Mas o que a gente pode aprender com isso? Onde é que isso ilumina? Onde eu vou ver? E depois eu olho naturalmente, né, a coisa da dualidade. Nada é 100% bom, nem 100% ruim. Né? E tudo vai passar mesmo. Então, eu acho que essa noção de impermanência é importante. Mas, claro, num primeiro momento, então, bem-estar, a partir desse pacote de benefícios que é da Sincronia Estevível,
teve seu papel, teve seu momento. Acho que as pessoas se sentiram olhadas, reconhecidas e atendidas em muitas necessidades que, naquele momento, sim, talvez fizesse algum sentido e abriu espaço, né? Bom, como é que nós, empresa, podemos apoiar as pessoas? Isso era bastante importante. Bom, eu digo isso porque só faz 5 anos, mas ao mesmo tempo já faz 5 anos. E aí a gente tem muitas organizações, felizmente, entendendo que o ambiente, não importa se é profissional, familiar ou dentro do transporte público, ele importa. Ele impacta na saúde das pessoas e, portanto, na sua criatividade, na sua produtividade. E cada vez mais as pessoas estão mais conscientes, porque se tem uma coisa que as redes sociais fizeram foi levar informação. Até de forma excessiva, mas a gente recebeu tanta informação sobre o que é uma coisa, sobre o que é outra, que de alguma maneira a gente começou a ter mais consciência, né, do que é saúde mental, do que é bem-estar, do que é, o que é o papel de um, de outro. Bom, dito minimamente isso, começou a ler sobre o assunto, né? E receber se informar melhor, melhor, né? Sim, isso é super importante. Acho que esse é um dos ganhos, né, que a informação traz. Mas, por outro lado, bom, e aí o que as empresas começaram a fazer com esse pacote de benefícios? Achar que aquilo era o suficiente, as pessoas quiseram que fosse, mas não é. Sim. E hoje isso é até mal visto. Não tenha uma sala de descompressão se essa for a única coisa que você tiver. Não diga que você respeita as pessoas se você de fato não tiver políticas de inclusão, de diversidade e de pautas que realmente inclua a preocupação em gerar previsibilidade mínima para as pessoas. E a previsibilidade, ela começa na comunicação clara, assertiva, no atendimento de necessidades que estão sendo colocadas pela maioria, ou nos espaços que abrem oportunidades para que as pessoas manifestem as suas dificuldades, para que elas falem sobre os seus erros e para que elas possam discordar de alguém sem ser, de fato, punidas e prejudicadas na sequência. Isso é saúde mental e isso é papel do ambiente. Se o ambiente é a empresa pode olhar para como as pessoas estão se relacionando e quais são os aspectos mais técnicos e de outros recursos, né? E quais são os mais humanos, já que a gente está lidando com o recurso que a gente chama de humano, que é diferente do recurso material e de qualquer outro. Tem essa necessidade, né, de ajuste. Então, eu acho que a gente finalmente olha para a identidade das pessoas como algo que o trabalho impacta, né, a partir da forma como se comunicam, dos espaços que são abertos, do entendimento de várias das necessidades que são colocadas. Eu tive a oportunidade de atuar em um projeto que trouxe qualidade de vida, saúde e bem-estar para colaboradores em um grande hospital de São Paulo, isso em 2010. Então, o burnout não se chamava burnout, ou pelo menos não se falava assim, mas pelo que eu tenho conhecimento, de fato não. Mas a gente já olhava muito para como o ambiente, né, de trabalho poderia fomentar culturas que ajudassem as pessoas a se responsabilizar pela própria saúde, pelo próprio bem-estar, que dependessem, portanto, de si mesmas, né? Mas o quanto o ambiente podia ser esse facilitador, podia ser esse ambiente que oferecer novos recursos para além dessa sala de descompressão e tudo mais que a gente falou aqui. E à época, o burnout ainda era visto como, portanto, algo que adoecia as pessoas, né? Então, o burnout era um fenômeno que acometia pessoas que eram fracas e que trabalhavam demais ou que eram sobrecarregadas e não eram remuneradas adequadamente. Então, eu acho que existia uma confusão muito grande sobre esse quadro. E eu fui aprendendo, né, ao longo desses anos, todos já são 25 esse ano que eu trabalho com desenvolvimento humano, que quando a gente está falando sobre autocuidado, sobre performance, engajamento e tudo mais, a gente precisa lembrar que por trás de um papel, seja ele qual for, em qualquer ambiente, seja um profissional ou não, tem uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma história de vida, ela tem repertório, ela tem referências que a tornam única. Também muito capaz e competente para oferecer, dentro daquilo que ela se propôs,
aquilo que se espera, que foi acordado. Mas, de alguma maneira, a gente começou a dizer que o burnout era uma fraqueza, ou um indivíduo frágil, e na verdade a gente sabe que o burnout ele é um fenômeno que acomete mais as pessoas que se identificam muito com o trabalho. São as pessoas mais apaixonadas pelo que fazem, que perdem a noção do horário, que não se importam com a sobrecarga, que nem sempre estão olhando para a valorização financeira estar coerente ou não, para que elas fiquem ali trabalhando. Né? Então, uma profunda identificação, né, com aquilo que fazem, a profunda busca de reconhecimento, né, por aquilo que fazem leva elas, muitas vezes, a investir muito na interação profissional, não resta nem tempo na agenda, né, para se ter uma vida pessoal, para se ter um hobby, para ter outros relacionamentos, outros interesses, outras atividades, né, e aí o trabalho deixa de ser mais uma das coisas, ainda que uma das mais impactantes, ela passa a ser a única coisa para como o indivíduo olha. É onde ele investe, né? Exato. E aí, claro, ele também tem uma expectativa muito aumentada de retorno. E aí as pessoas começam, de fato, a lidar com os problemas profissionais como sendo existenciais, não só como uma dificuldade que aconteceu, uma frustração, algo que você descansa e recupera, e você regenera e segue. E dá conta até de relativizar isso. Exato. Né? Por que aconteceu, o contexto que a gente está vivendo na organização, o motivo é esse, né? Porque o que você trouxe é muito importante, é verdade, vira uma questão existencial, a gente tem visto muito isso. E aí eu acho que é importante lembrar, e as pesquisas mostram que sim, não são todos os indivíduos que estão propensos ao burnout. Existe sim um recorte de pessoas que estão mais propensas, e são essas pessoas que são as apaixonadas pelo trabalho. Mas agora a gente vai dizer que isso é um problema? Não. A empresa também pode olhar para isso, né, e lembrar que essas pessoas que estão ali contribuindo, produzindo e fazendo, elas podem ser reconhecidas por aquilo que fazem, mas todas as outras que também acabam sofrendo, né, um pouco de aumento de performance, de comparação, se aquela pessoa está entregando o sangue, como é que eu não faço mesmo? E as pessoas não dão mais conta. A gente vê essa geração que chega e diz, não topo. Não é o salário ou o reconhecimento externo ou o status ou o cargo que vai me fazer ficar nesse lugar, se o ambiente não me possibilitar ser eu mesmo. Então eu acho que essa questão de engajamento, de pertencimento, já foi muito forjada, né? Mas ela não era muito autêntica. E a gente sabe hoje que para que as pessoas engajem, performem, para que elas fiquem nos lugares com vontade de construir uma jornada, elas precisam ter espaço para expressar suas necessidades, elas precisam sentir que há respeito, para que elas entendam finalmente que naquele lugar é possível construir alguma coisa. E eu acho que olhar para o burnout, né, como algo que não à toa responsabilizou as empresas, em parte pelo adoecimento das pessoas, é o mesmo que dizer que nós podemos estar adoecendo as pessoas quando a gente sim as sobrecarrega, não oferece reconhecimento quando elas estão de fato dando muito mais, desempenhando, exato. Então tem muitas questões que são ocupacionais que adoecem as pessoas. E eu acho que hoje as organizações já reconhecem que saúde e bem-estar está muito relacionado com identificação, performance, retenção, criatividade, com sustentabilidade. Algo só é sustentável se for genuíno, se tiver realmente uma base de confiança, de estrutura. Já que o nível de consciência aumentou, a gente está querendo o cérebro automático, a gente está querendo que as pessoas pensem, mas quando o que elas pensam não nos interessa, a gente quer tamponar. Daí não tem espaço para esse crescimento. Né? E acho que a questão de sustentabilidade, e você trouxe alguns elementos, né, que a gente discute muito dentro das organizações, pelo menos como a RH. A gente vai falar de retenção, a gente fala de reconhecimento, mas acho que tem um outro lado do reconhecimento e da retenção que a gente às vezes não coloca e que para mim impacta muito nessa visão de saúde social, que é o quanto que a gente está fazendo pacotes de remuneração, e aí eu posso fazer uma remuneração direta ou indireta, que compensem esses elementos, né? Então tá bom, o home office, não, vamos voltar todos para o escritório, tá bom, mas o que isso vai impactar na vida das pessoas? Às vezes a gente não coloca no papel que aquilo significa que a pessoa às vezes
para ter a família, né, filhos, pais, né, igual você trouxe o exemplo de às vezes a mãe está em casa, os pais estão em casa, qualquer que seja, como que essa economia do cuidado desse funcionário, que ele pode estar exercendo esse papel também de cuidador, o aspecto vai impactar financeiramente. Então, ir para o escritório a mais significa, às vezes, um investimento a mais para ele. Ah, não, mas eu vou dar para ele, eu vou dar o almoço, eu vou dar... Não, amiga, não é isso, né? Tem uma outra parte. Então, acho que esse pacote de remuneração, então eu não acho que é só, você falou, né, essa nova geração não aceita, mas acho que tem o nível de consciência de cada um. Pode ser que tenha uma nova geração que aceite, porque não está ainda nesse nível de consciência, né? Às vezes as outras gerações, os mais velhos, ou meia-idade, enfim, qualquer geração também está se questionando, né? Vejo isso também, que esse grau de... A consciência, para alguns, chegou mais cedo, né? Porque teve acesso, e ver como que essa sustentabilidade, acho que entra tudo, não é só mental. Eu acho que em determinadas fases da vida da gente, o reconhecimento social externo, isso se refere ao que está escrito no teu crachá, ao nome da empresa em que você trabalha, acaba te dizendo quem você é. Em algum momento, e você tem total razão, isso concordo muito, assim, para cada pessoa isso acontece em etapas, em situações diferentes, a gente começa a saber quem a gente é para além desse papel. E é nesse momento, inclusive, que a gente se torna mais apto a exercer o papel, seja ele qual for. Exato. Porque a gente entende realmente da nossa existência, das nossas necessidades. A gente passa a ter mais autocompaixão e ter compaixão com o outro. A ter mais autocuidado, autorrespeito, autorresponsabilidade e oferecer o mesmo com o outro. Então, as relações entre as pessoas, elas se tornam mais naturais, mais fluidas. A gente se sente mais confortável diante de alguém que está ali, que você sente que está disponível para aquele papel, porque é alguém que está disponível para lidar com as responsabilidades da vida. E, enquanto que quando a gente ainda precisa muito desse reconhecimento externo e essa conta não fecha na vida pessoal, a gente vai ter mais vulnerabilidade, a gente vai estar insatisfeito, a gente vai achar que a empresa abusa, que não oferece. E às vezes a empresa está fazendo ali o que foi combinado, o que foi acordado, mas para a pessoa a conta não fecha. E nem sempre ela percebeu, ela parou para se observar, vai ser com o cuidado como você está se referindo. O que é que vale mais para essa pessoa? Um acréscimo no salário ou não precisar usar as horas do trajeto, do trânsito, quando ela poderia estar em casa com uma filha pequena, quando ela poderia estar fazendo um curso, ou descansando, ou fazendo qualquer outra coisa que seja importante para ela. E aí a gente vê muito também, né, nessa questão do home office, algumas empresas revertendo isso, porque dizem que não conseguem ter confiança, né, de que as pessoas vão, de fato, fazer o seu papel, o seu trabalho. E aí eu acho que essa é uma outra discussão. Sim, se a gente abrir, a gente vai fazer um podcast. Mas acho que a gente pode só trazer aqui e mencionar que isso é parte, muitas vezes, de uma cultura da liderança. Né? O papel do líder de desenvolver as pessoas, de acompanhar as pessoas, de instrumentalizá-las, né? E de acompanhar, de fato, enquanto elas estão nesse processo, que sim, as pessoas têm dificuldade, elas se perdem. Elas também não sabem muito lidar, às vezes, com a liberdade, mas às vezes elas estão só fazendo errado, só estão sem recursos, só estão sem instrumento, sem método. E aí, ao invés de a gente olhar para isso, individualizar e pensar em estratégias, não, vamos só reverter, e aí a gente desconsidera o impacto gigantesco que aquela canetada está oferecendo na vida, né? E acho que você trouxe um elemento que para mim acho que é o crucial, né? Como que o líder acaba, muitas vezes, ou né, o líder de pessoas ali, ou o líder da organização, qualquer um dos dois, ele vai ter um impacto muito alto. E o cuidado que a gente tem que ter, porque isso que você trouxe eu adorei, a questão de ferramentalizar. Tenho falado bastante isso dentro da empresa atualmente, por o desafio que alguns falam assim, eu tô precisando de mais gente, porque tem muito trabalho. E eu falo, mas já pensou em orientar um pouco melhor a sua equipe? Porque às vezes eu ali observando, percebo que tem pessoas que estão precisando de ajuda para aprender a trabalhar. E às vezes o que ela mesma vem fazendo, não, quando a atividade que ela pegou para ela enquanto líder, e que talvez é uma atividade que deveria ser delegada, né? E o como que como ela pode fazer essa delegação. Porque essa história muitas pessoas começaram a jornada laboral agora na pandemia. Então tem pessoas que estão com 5, 6 anos de trabalho e que elas aprenderam a trabalhar, entraram no mercado de trabalho no ambiente assim, ela online.
online, e ela nunca trabalhou de outra forma, e aí os dias que ela tem que ir pro escritório, ela se perde no escritório, porque daí ela acha que é só socialização, e aí ela vai para casa e ela quer produzir. Então, aí fica uma dualidade também. Então, a gente tem um outro desafio que é eu como líder. Olha, como que você ajuda a pessoa a organizar? O que você faz no home office? Como que você faz no escritório? Esses dias eu me vi falando um pouco disso com as pessoas, com os líderes. Tipo, olha, vou dar um exemplo. Literalmente, abri minha agenda e falei, olha, segunda e sexta, nosso dia de home office. Como que eu faço? Me organizo assim. Terça, quarta e quinta. O que eu bloqueio, o que eu não bloqueio, como que a gente ajuda a explicar, porque para cada um vai funcionar de um jeito para produzir mais, para a gente conseguir ser produtivo, mas a gente tem esse desafio, como que a liderança apoia também nessa ferramentalização simples do trabalho, mas que eu acho que faz todo o impacto na saúde mental e do grupo também, né? Porque senão também a gente acaba nem percebendo. Exato. É maravilhoso isso que você está dizendo, e para mim reforça muito, talvez eu esteja até sendo repetitiva nesse aspecto, mas o que eu acho que é o mais importante hoje para as relações humanas: segurança. Como é que eu, líder da organização, de pessoas, ou eu, colaborador, crio segurança, rastreio segurança, ofereço segurança, com que comportamentos, com que atitudes eu consigo demonstrar que eu estou disponível, né? Que eu estou aberta, eu estou entregando ou aprendendo. De que maneira eu crio e rastreio segurança para que as pessoas possam, de alguma maneira, se engajar em alguma coisa. Então, previsibilidade, cuidado, a comunicação, ouvir as pessoas. Como é para você que sempre trabalha online, vir para o escritório? Né? Então, eu acho que o que é a socialização no trabalho? Né? Às vezes as pessoas, eu acho que até se perdem um pouco, né? Não é o excesso, né? Não é saber a sua intimidade, mas é entender que aquele é o momento em que vocês conseguem perceber de que forma vocês se apoiam para que o trabalho seja bem feito, para que vocês tenham menos tempo desperdiçado em coisas que depois, né, vocês poderiam ter aproveitado de outra maneira. Como é que a gente aprende a integrar processos, porque eu acho que isso falta muito nas organizações. Eu fiz alguns trabalhos nos últimos 2 anos aí de segurança psicológica e acho que mudança de cultura, né, de horizontalidade das lideranças, em que a maior dificuldade era entender que socialmente, socializar no trabalho, ou querer saúde mental, era algo que fundamentalmente aconteceria se a gente se perguntasse como é que eu crio segurança e como é que eu estou trazendo insegurança. Né? Então, vou dar um exemplo simples. Né? Quando a gente vai comunicar para a equipe, sei lá, olha, eu não vou conseguir entregar o resultado que a gente combinou, se vocês não me entregarem isso, a gente vai... É diferente de eu chegar nessa equipe e dizer, olha, esse é o resultado que a gente combinou. Por que a gente combinou isso? Por essas razões. E de que maneira vocês podem contribuir para isso acontecer? Dessa forma. Como é que eu apoio vocês para que a gente chegue aqui? Porque senão a gente não vai entregar. A gente está dizendo que não vai entregar se eles não ajudarem, mas a maneira como a gente se organiza e comunica e mostra o papel de todo mundo. Então, lembrando, né, chegamos nesse consenso. Por que é que vocês se importam? Como é que eu ajudo vocês? É muito diferente de chegar e falar, olha, não vai dar, a gente assim não vai ter bônus, não vai... Onde é que eu gero segurança, onde é que eu gero ameaça? Quando eu estou ouvindo do meu chefe que eu não vou ajudar ou que o trabalho não vai ser entregue, a chance da minha motivação cair e eu engajar menos é muito maior do que se eu estou ali ouvindo que ainda dá tempo, que isso foi o combinado e que ele está ali para me apoiar. Então, estou dando um exemplo, não gotinha. Mas você traz um exemplo muito importante, a gente conversou disso em outros momentos, né? Que é a comunicação. Né? A comunicação é um tema que parece comum, porque ele é pedido e faz parte das competências da liderança há anos, né? Parece até uma repetição, mas a gente genuinamente não cuida dela, tanto no sentido do ato em si, né? Assim, eu tenho que comunicar, mesmo que seja algo que eu ainda não estou sabendo, né? Eu posso comunicar que eu não sei, mas é melhor eu comunicar que eu não sei do que eu não falar nada. Porque isso sim joga para o outro lado, que é eu ir para um lugar mais inseguro, mensagens que não são ditas, e me permite um monte de fantasia organizacional, né? A gente fala disso. Então, assim, o ato em si e o como comunicar, né? Que é isso que você está fazendo.
e que no dia a dia eu vejo, e eu incluo assim, a liderança como um todo. A gente coloca a comunicação como algo que faz parte já, e a gente cuida pouco dela. De uma forma genuína, no sentido assim, peraí, deixa eu ver, como é que eu faço isso aqui dentro? Como é que eu passo a fazer, né, melhor? E até se perguntando hoje, da maneira como eu me comunico, o que eu gero nessas pessoas? Isso, qual é o impacto que eu tenho disso? Né? E isso impacta diretamente a questão de criar ambientes seguros. Né? Sim. E acho que tem os ritos, né? Uma das coisas que eu vejo é que a gente sempre está pensando em programas de desenvolvimento de líderes, né? Primeiro a liderança. Sempre programa de primeira liderança. Depois sempre programa para média liderança e depois você aproxima. E aí a gente se leva. Mas às vezes a gente esquece, e por isso que eu gostei, acho que você falou quando você trouxe o sítio da questão ferramental, porque é isso, né? O que é a minha comunicação? E eu acho que eu vivi algumas coisas que eu já tinha visto na teoria, mas que na hora que eu consegui colocar na prática fez muita diferença, que era, cara, o que é o rito de comunicação com os meus líderes? Então, eu, como líder sênior, tendo um líder, eu vou ter que fazer uma comunicação com eles, em que eu vou até o nível 3. Só que eu também dar a mesma informação do nível 1 ou 2 para toda a base vai fazer com que todos tenham uma sensação de, tipo, então meu chefe não mentiu para mim. Que essa é outra coisa que eu percebo que a gente esquece. Bom, como que a gente cria esses níveis de comunicação e não coloca que, você líder vai lá e fala com a sua equipe. Porque muitas vezes a gente, como RH, faz essa orientação. Não, o líder comunica. Exato. Tá bom, o líder comunica. Mas é importante também o número 1 ou o número 1 daquela estrutura fazer o reforço da comunicação, porque isso ajuda a criar o que você falou várias vezes aqui, que é a confiança, um ambiente seguro. E isso, acho que eu, como líder, nesse episódio da pandemia, foi um dos exercícios. Olha, minhas gerentes, como que eu trazia para as gerentes, chamava elas, fazia um petit comitê, meninas, é isso, a gente vai ter que comunicar isso, tá bom. Eu falei, eu vou comunicar depois de vocês, que aí eu vou dar um contexto e abrir para tirar as dúvidas e para fazer. E isso acaba com que você combina, faz esses ritos, acho que faz muita diferença, né? Sim. E acho que esse elemento de falar dos líderes e de tudo isso traz pra gente, acho que uma outra coisa, né, que a gente estava falando antes da gravação, do como que alguns estudos mostram, né, e aí o ano passado, aquele estudo falando dos 65% dos C-levels já tiveram burnout. E acho que isso, para mim, é um indicador muito grande de, eu não sei se 65%. Eu acho que está subnotificado. CEOs já comunicaram em algum canal que tiveram, né, um burnout. E o quanto que isso também traz um desafio grande pra gente, né? Porque também é uma fragilidade. Exato. Porque muitas vezes a gente traz a liderança, mas como aquela que tem que cuidar do ambiente. Ela tem mesmo, né? Que a gente falando até então. Ela faz parte do papel dela, esse, né? Talvez ela não soubesse quando ela assinou lá a estratégia. Eu acho que isso é papel de todo mundo também. Quando a gente estende isso para o social, eu, como colaborador, posso ser um estagiário, posso ser um gerente, posso ser um analista, um CEO. Tem uma pesquisa que mostra, eu acho isso, sim, impactante. Eu acho que é o melhor termo que tem usar. De que quando um gerente, um gestor, não dá bom dia para o seu funcionário na sexta-feira, e aquela pessoa lê aquilo como uma desaprovação. Exato. A mensagem, né, que fica para ela. A gente não viu o que a pessoa passou, porque está ali. Não está mal intencionado, não está desinteressado, não está invisibilizando ninguém, está em outra órbita mesmo. Mas a pessoa que passou e falou bom dia, ou mandou um e-mail e não teve nenhuma resposta, e nenhum, olha, depois eu vejo o seu e-mail e te retorno. Essa pessoa, ela vai desenvolver gastrite crônica, insônia, ela vai passar o final de semana da combinação, na segunda-feira ela criou o cenário de que ela será mentida. Exato. Então, a comunicação, ela vai desde essa consciência de, sim, gente, você impacta, eu preciso impactar, todos nós impactamos, intencionalmente ou não, né? Então, a comunicação vai desde esse lugar, é uma ferramenta, você saber que quando você abre a porta da sua sala, abre a cortininha lá do aquário, você está sendo visto e que a maneira como você olhar para as pessoas vai impactar o dia delas, já é bastante coisa se você puder trazer para essa consciência uma intenção.
Porque consciência sem intencionalidade vira angústia, né? Assim, tem consciência e não faz nada, você começa a falar, como é que eu lido com isso? Vira um problema, né? E acho que essa consciência, aí olhando, né, trazendo, me colocando de novo no papel de como muitas vezes eu sempre quis e gostei de trabalhar com comissão, de trazer melhoria, de fazer tudo isso. E aí eu, né, na pandemia, você vai lá, você foi contratado com esse papel, não deu nem um mês, virou pandemia, que foi a minha situação. Mas eu querendo trazer, ajudar na transformação, na cultura. Como que eu mantenho isso virtualmente? Como faz? E um ponto que é mais curioso, né, você acabou de trazer um exemplo e eu vou aproveitar, mas você tá ali sendo visto. Como que você tenta o tempo inteiro fazer o walk the talk? Então, desde roupa, penteado, o que você tá, né? O que eu estou vestindo hoje? Qual a intenção? Por que eu estou com essa roupa, com esse momento? Para que mensagem que eu vou dar? E a gente começa a perceber que quem se prepara faz isso com muito mais frequência do que a gente imagina. E a gente acha que não. E aí, às vezes, eu falo, nossa, a gente tem que ter um desafio gigante quando vão estar no papel de líder. Fala assim, não, mas o importante é o resultado. Sim, o importante é o resultado, mas o nosso cérebro, ele vai buscar uma segurança. E, às vezes, a primeira impressão que você vai passar vai gerar uma insegurança. E até você conseguir reverter isso, é um super desafio. E eu falo isso porque, para mim, eu quando estou concentrada, eu já sei, as pessoas falam de... Eu faço com a cara de bravo. Meu irmão tira sarro de mim até hoje. Se eu tô concentrada, eu faço... E não é cara de bravo, é minha cara de concentrada. E até isso eu consegui quebrar. O quanto de outros cuidados eu tenho que estar de estar aqui o tempo inteiro lembrando, você está escutando você tentando fazer um sorrisinho. Nossa, mas eu vou ter isso. Gente, mas como ela é aberta, né? Mas acho que... E é isso, é a presença. Como que eu faço para conseguir estar aqui presente? Hoje eu falei, eu não vou focar nem no celular aqui para conseguir estar e como... Só que isso é vigilância, né? Eu gosto muito de contar a historinha nos ovos de coco, né? Então o coco é um pássaro que, pela natureza dele, quando ele tem que botar os ovinhos, ele procura algum ninho que já esteja pronto, ocupado, inclusive. E quando o dono do ninho, né, sei lá, o beija-flor vai ali, beija-flor, ele vai lá e deposita os ovos dele e vai embora. Né? Ele deixa os ovos, abandona os ovos e segue a vida de coco dele. O beija-flor, que é o dono do ninho, que está ocupado por outros ovinhos, volta, fica ali chocando. E aí, em algum momento, esses passarinhos nascem e o beija-flor ou qualquer outro pássaro sai, traz a minhoquinha, o alimento, alimenta todos os passarinhos, incluindo os de coco. E aí eles crescem, se desenvolvem, né, abrem as asas e vão para o mundo. E aí no momento da choca novamente faz isso. Eu acho que essa é uma grande metáfora, que na verdade quem traz é a professora... Nossa, me deu um mico agora, perdão. Lucerena Galvão. Ah, Maria, você... E ela fala que em muitas das situações a gente está ali chocando os olhinhos sem se perguntar se são nossos, né? Então, fazendo uma metáfora, um deparo para as nossas ideias, quanto das ideias que a gente alimenta e cuida e protege não são nossas. São ideias que estavam ali, que colocaram ali e que a gente simplesmente sustentou como se fossem nossas, nutriu como se fossem nossas. E eu acho que isso está, para além das ideias, está para os comportamentos. E isso fala muito do piloto automático. Como a gente está muito cansado da quantidade de informação com a qual a gente é bombardeado, a pressão, a autocobrança e uma série de coisas, o nosso cérebro, que foi feito para poupar energia, uma das principais ações do cérebro é essa, acaba que aquilo está funcionando, é isso que você espera, você sabe fazer, dá resultado, e vai mantendo. E a gente está ali reproduzindo, às vezes, uma série de formas de fazer, usando as mesmas ferramentas, né, porque funcionam, porque entrega, sem se perguntar de que outra maneira pode funcionar, com que outras ferramentas e recursos aquilo pode dar certo. E até se perguntando se aquilo que a gente... Por que eu faço o que eu faço? Né? Aquilo que eu estou fazendo pode ser feito de outras formas, com a ajuda de outras pessoas. Isso que eu estou reproduzindo aqui é algo que eu acredite, que eu goste? E aí, como líder ou como um colaborador, a gente poder olhar para isso, né, como pessoa, olhar para a nossa própria vida e também para o trabalho e se perguntar
eu acredito mesmo nisso que eu estou dizendo aqui? Porque esse pensamento é o meu pensamento ou eu estou pensando o pensamento de uma outra pessoa e está aqui e eu nem me dei conta? Então, eu acho que essa consciência é uma reflexão, é um convite à reflexão, né? Sobre o nosso papel, sobre o que a gente faz, a maneira que a gente faz, o quanto a gente acredita no que faz, as formas que faz. E aí o desafio bem, bem delicado da intencionalidade e da ação. Então, eu tenho consciência, ela me gerou intencionalidade, mas eu preciso, às vezes, de treinamento, eu preciso buscar ajuda, eu preciso de um planejamento. A intencionalidade, ela é muito importante, mas ela não basta. Ela precisa ser seguida da abertura e da curiosidade pela experiência, né? Eu gosto mais até da palavra curiosidade do que da palavra compromisso. Porque quando eu digo me comprometo com algo, nossa, já virou uma obrigação, já tem uma cobrança, já não posso errar. Eu já vou ficar mal se alguma coisa não der certo. Agora, quando eu falo que eu tenho curiosidade, que eu tenho abertura, eu estou um pouco mais disponível para aprender. Parece que a vontade está junto, né? A vontade, essa coisa maravilhosa, né? Que a gente se esquece, mas que move a vida da gente, né? Quando tem um pra quê, um porquê, eu lido com o como, né? E tem outro ponto que eu acho que é crucial nesse momento que a gente está de fazeção. Eu sempre brinco, gente, que momento de fazeção que às vezes a gente está, né? E a gente vai ficando robotizado, assim. E eu confesso pra você que me dá uma agonia, porque assim, a gente nasceu ser humano, né? Aí tudo vem e fala pra gente assim, nossa, o humano tem que ser mais humano. Eu falo, que coisa é essa? A gente nasceu humano, né? Como assim, né? Pois é. Mas o fato é que a gente vai ficando, de certa forma, robotizado mesmo, né? E vai para esse lugar da fazeção. O quanto a gente... Porque eu tô criticando essa coisa da fazeção, mas quando você fala assim, a intenção, se ela não vier com o comportamento, realmente eu vou ficar só na intenção, né? Então me exige dar um passo, então me exige fazer algo, pensa assim. Mas o quanto é importante a gente ser gentil com a gente, no sentido que, assim, deixa devagar, deixa eu fazer algumas escolhas, né? Eu não vou fazer aquele checklist de 20 ações para chegar lá, porque isso não vai acontecer. Né? Assim, vamos no baby step, tá tudo certo, mas eu ver que essa minha intenção está acontecendo algo real ali e que está me colocando em movimento, né? Assim, eu olho para isso e falo assim, se a gente conseguir ir para esses caminhos, a gente está cuidando da gente enquanto seres humanos integrados, sabe? E da nossa saúde mental, e se a gente leva isso para o social, a gente está, né, olhando para o outro também nesse lugar, né? Então, eu sempre penso nisso quando a gente vai para fazer a intenção acontecer, né? Que é isso que você está falando. E é interessante que você trouxe isso para mim, conectou o quanto que a gente, o desafio, né? Vamos ser mais humanos, as redes sociais. E o quanto que eu acho que esse foi é um mito também, né? Tipo, as redes sociais conectam. Eu acho que, por um lado, sim, ela pode te ajudar a encontrar os amigos do berçário, da faculdade. Sim, ela vai te gerar um acesso, uma comunicação, mas ela também vai te dar um over. Porque esses dias atrás eu não consegui terminar de assistir o episódio porque eu falei, desculpa, não faz sentido eu continuar assistindo. A pessoa estava sendo entrevistada e aí, né, o âncora do podcast trazendo, porque, né, compartilha com a gente, você tem tantos filhos e isso, e hoje já, né, estamos aqui começando a gravar, e você vai ver a hora e você já fez isso. Como você faz? Aí a pessoa respondeu, e aí na minha cabeça veio assim, desculpa, essa pessoa não fez isso nesse período, tipo, não era ainda meio-dia, não seria possível. E não é possível ela entregar tudo aquilo, porque na forma como ela começou e a ideia do podcast inicial era de trazer o como que dá para ser produtivo, como que dá para fazer várias coisas. Essa coisa idealista me dá um E aquilo me deu um ponto que eu falei assim, cara, olha que perigoso que começa a ser, e eu falo isso porque eu já fui essa pessoa que às vezes trazer para a equipe, e eu já fui uma pessoa que hoje eu tenho total consciência que eu fui de alguma forma até tóxica, porque eu tinha uma rotina, eu tenho uma facilidade de gerenciamento de tempo, que eu sei que é diferente de maioria, mas eu tenho isso desde que eu sou criança, então eu sei que é diferente. Com 10 anos eu já fazia planilha e dava para meus pais do que eu ia fazer, então eu sei que eu tenho uma forma diferente. E eu ainda aos 10, exato. Hoje eu vejo que era bem fora da curva. E eu, nas minhas primeiras equipes, eu falava, cara, mas você dá conta. E eu achava que todo mundo... E não. Hoje eu já tenho essa consciência. Só que o desafio naquele podcast me irritou porque ela falando
Ai, aí eu e meu marido, eu falei, tá, mas super produtivo ao máximo. Eu falei, tá, ela deve ter uma babá, ela deve ter uma cozinheira e ela deve ter uma governanta, alguém, porque assim, para fazer a rotina de ter treinado, ter dado café da manhã para as crianças e levou para a escola, ela não dormiu para cuidar de 3 crianças, fazer tudo isso, e às 10 da manhã tá gravando um podcast e ter feito treino. Ela já tinha feito 2 treinos, dado café da manhã para as crianças, levado as crianças na escola e tava ali. Eu falei, tá, ela pode ter estado fisicamente junto, ela não preparou o café da manhã, ela não trocou as crianças, ela sentou e fez o café da manhã com as crianças, aí ok. E essa parte a gente esquece, né? O quanto que a gente às vezes, e aí por isso que acho que conecta com a gente a questão de comunicação e a comunicação dentro das etapas como política. Porque não dá mais da verdade, dos medos, das falhas, da necessidade de ter ajuda, ou de não ter feito, ou de não dar conta. Porque eu me identifico muito com a sua fala, nessa questão assim de que às vezes as pessoas falam o que deve ser dito, ou elas acreditam que é o bonito, e elas falam para performar. Né? O Instagram é a vida em performance. Né? Exato. E todo mundo sabe disso. E todo mundo continua usando, ou nem todo mundo, porque tem muita gente já olhando para isso como que é uma loja, é uma prateleira, e você está colocando a sua vida como um produto ou um serviço. Então é a sua vida que tem que estar ali, ou de fato é um produto e um serviço que você oferece e pode contribuir, né, para a vida das pessoas. E elas fazem a si mesmas, garotas, garotos, enfim, pessoas propaganda. Né? Então, quando a gente fala sobre intencionalidade, tem muita gente que fala sobre marca pessoal, eu tenho alguns questionamentos sobre isso, porque coloca a gente que vai escutando um podcast, né, sei lá, dirigindo, no tempo que a gente tem livro que é pouco, vamos combinar que é difícil mesmo, o tempo tá escasso, você quer alguma coisa de verdade, né, que conecta, você tá falando de conexão, atrás de você tá aqui, né, conectar e inspirar, eu não consigo desconectar dessa ideia de que a gente, quando vê alguma coisa de verdade, aquilo é muito mais inspirador. Sim. Do que quando a gente vê uma coisa perfeita. Porque hoje a gente já tem consciência do que cabe ou não cabe em 1h30. E essa autenticidade, esse falar bonito, ou não tá vivendo, ou não tá contando a verdade do que aconteceu, coloca a gente de novo nesse espaço que não gera segurança. O nosso corpo rastreia, isso não é verdade. Qual é a função, meu Deus, de você abrir o microfone e dizer uma coisa dessa para um monte de gente que tem a vida real que você também tem, né? Então eu acho que a gente socialmente precisa entender os movimentos até de rede social, né, como um recurso, uma ferramenta, e com intencionalidade boa, de preferência, a gente faz boas coisas disso, né? Mas estamos aqui, né? Exato. Mas eu acho que requer essa reflexão. E quando você contou, me veio uma memória, faz 2 anos que eu palestro em um evento que fala sobre a humanização no trabalho. Eu me questiono um pouco sobre a ideia de humanização, porque afinal não estamos nos humanizando, humanos já somos, né? Estamos quase que sendo robotizados, é meio contrário. E aí, na primeira edição, eu lembro de ter esse desconforto e pedir para falar sobre isso, e era... A minha condição estava ali, porque eu acho que isso é uma coisa da gente poder falar e acredita. Exato. Né? Não como uma verdade absoluta, mas porque a essa altura da vida eu acho que já não dá mais para você dizer só o que quer que se diga. Né? Sim. E aí, nesse ano, a gente falou sobre felicidade no trabalho. E as pessoas estavam lá dizendo que o trabalho tem que dar felicidade. Né? Então, como é que o trabalho dá felicidade e tal? E eu com um pouco de desconforto ali com aquela situação. E eu tinha até preparado um slide falando sobre uma pesquisa, aliás, conhecida de bastante gente, que a Universidade de Harvard vem realizando, se não me engano, agora há 87 anos já, que mostra que a felicidade os relacionamentos, o impacto dos relacionamentos é o principal preditor de saúde, longevidade e felicidade. Né? Então, o preditor significa que ele vai ou melhorar ou piorar. Se você se relacionar com pessoas invasivas, invalidantes, né? Que não valorizam, enfim, né? Pessoas que não são bacanas, a sua saúde vai ser impactada, a sua felicidade e, portanto, o seu tempo de vida, e vice-versa.
E a gente pode escolher as pessoas com as quais a gente se relaciona, ou a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. A gente pode buscar ajuda profissional quando a gente tem consciência de que algo não nos faz bem e a gente quer mudar aquilo. Então, a intencionalidade ela é algo realmente muito importante, né? E eu fiquei meio misturada com isso tudo que eu estou dizendo aqui, de forma misturada também, não acha? Mas no momento em que chegou o microfone para mim, eu falei, gente, eu trouxe uma apresentação aqui, mas eu quero dizer o que está vivo aqui para mim agora. Né? Eu não sei se o trabalho dá felicidade, honestamente. Nem todo trabalho. E nem toda pessoa necessariamente tem que buscar felicidade só no trabalho ou o tempo inteiro no trabalho. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Felicidade é que dá trabalho. Essa felicidade que a gente compra aí, de estar sempre sorrindo, fazendo tudo caber em 1h30, como se as dificuldades fossem coisa dos meros mortais, né, dos fracos e oprimidos, como se nós estivéssemos em uma superclassificação de humanos. Exato. Isso dá trabalho. Porque essa felicidade, né, da pessoa que fica 3, 4 horas no trânsito todos os dias para ir trabalhar, gente, que trabalho consegue compensar isso, honestamente falando? Vamos olhar para nós. A gente não está falando de saúde social é entender os determinantes sociais de saúde. Então, a distância do trabalho importa, o que está na marmita, se tem marmita, importa. Horas de trabalhar. Exato, a qualidade. Qualidade das relações. A previsibilidade de crescimento ou não. Essas coisas vão impactar a felicidade. Ou a previsibilidade, que é a segurança, que é a base para a felicidade. A felicidade é um deixou muito amplo. Eu já estive vivendo um momento de perda, de dor, né, de muita angústia, e que, por eu não me sentir sozinha, eu atravessei e eu me senti feliz de ter aquela pessoa ali, mesmo naquele momento horroroso. Então, essa felicidade plástica que influenciadores e marcas ficam promovendo, isso é um desserviço para a relação humana, para a saúde mental e social. Então, se eu estou falando de saúde social, eu estou falando sobre saber que essas questões de determinantes sociais podem estar na pauta dos RHs, das empresas, como devem estar. Então, a pessoa chega depois de 2 horas, você escolheu dessa opção de trabalho e a pessoa escolheu estar 2 horas do trabalho porque tem uma necessidade, mas você tem um café da manhã na sua empresa para receber essa pessoa que saiu de casa às 4 da manhã? Você oferece uma alimentação de qualidade, ela tem um período, não é numa sala de descompressão, né, de pausa entre uma coisa laboral e outra. Você oferece EPI e luz natural no ambiente. O que mais você pode oferecer que de fato vai impactar definitivamente a vida das pessoas? E aí eu acho que nós, como pessoas, podemos olhar para o que a gente faz para nos impactarmos a vida do outro, mas também, se eu tenho poder de caneta, como é que eu estou usando isso? Que entra um pouco no que a gente tem conversado, né, de olhar para a questão da saúde social e saúde mental sistemicamente dentro das organizações. Né? Exato. Porque senão a gente também fica naquele lugar com a pessoa, que é aquilo que a gente começou falando no podcast, né? Então a gente deu para ela a ginástica, etc, e muitas outras coisas. Ou você coloca no líder, não, então o líder precisa exercer isso. E a gente muitas vezes não olha de uma forma sistêmica, porque quando você traz assim, poxa, se pensou como é que ela chega e de repente oferecer um café e etc, você está olhando sistemicamente, você está olhando para o líder, você está olhando para essa pessoa, mas você precisa olhar para os processos, né, para os sistemas que ocorrem lá dentro. Às vezes a liderança pede uma agilidade, só que a empresa tem uma burocracia tão grande, e isso vai impactar nessa questão de saúde mental. Tem a mesma coisa da remuneração, né, olhar sistemicamente para essa temática, né? E acho que conectando o que a gente falou de redes sociais, o quanto que também esse líder, né, se ele entende que alguém levou 2 horas e ele só levou 15 minutos, mas que isso também ele precisa ter consciência de conseguir, na hora de conversar, dar esse... Não vou falar que é dar espaço para cada um falar se foi bom 2 horas de treino, não é isso. Sabemos que não foi. Né? Precisa nem entrar em pauta. Mas aqui acho que tem uma... Eu vejo, às vezes, os líderes tendo essa dificuldade de empatia básica. Né? Eu brinco de saber que ele chegou diferente de você. Diferente no sentido assim, de onde partiu, o tempo que
levou, isso tem que ser considerado, né? Eu já vivi um exemplo. exemplo. Ele precisa de meia hora a mais do que você precisa. Não é aquela coisa? Exatamente, a chegada, né? Acho que esse café da manhã, às vezes, é o momento de chegar, tipo, deixa eu fazer o download da alma agora pra cá. E eu vivi... Minha alma ainda tá parada lá. Tava no ônibus, tava no trânsito. E eu vivi um cenário que eu lembro até hoje, do líder querendo ser empático, mostrando a realidade para trazer para pessoas que, olha, eu também faço estocamento, eu também. E ele resolveu fazer um momento blogueiro. Gente, ai meu Deus. Na hora que a gente viu, eu falei, tira do ar. Eles, não, mas ele insistiu e ele já colocou no ar. Eu falei, gente, vai virar piada isso, porque assim, ele, não, eu acordei, e ele gravou ele acordando, ele gravou ele indo tomar banho, aí, eu falei, a pior parte pra mim foi quando ele gravou ele entrando no carro com o motorista, eu falei, não. Só não. É isso. Não. Mas que às vezes a gente tem, por isso que eu brinquei, né, o movimento da rede social, ele é uma coisa, mas às vezes a gente tem um líder querendo fazer esse papel na comunicação e ser empático, que eu também tenho. Porque pra ele, veja, ele não tá indo de helicóptero. Então, porque esse referencial do teto, né, do piso, ele também faz essa noção, às vezes, de desaparecer. A verdade é que a dor, ela é real para quem tá sentindo, sempre. E não existe dor maior e nem dor menor, mas... a gente precisa dessa noção, gente, da responsabilidade de... O que eu estou comunicando quando eu faço um vídeo em que tem um motorista me esperando e a pessoa não sentou no ônibus, no qual ela ficou 1h15 com o braço aqui, né? E por aí vai. Essa não é uma escolha guiada pela necessidade, né? E não talvez por um pacote de benefícios. E a gente não vai conseguir corrigir, infelizmente, não é as diferenças sociais. O que a gente vai fazer é entender que elas existem, que elas impactam, e que se a gente tiver, eu acho que essa condição de perceber como a pessoa que chega, porque a pessoa que chega, né, desse trajeto longo, ela chega desregulada emocionalmente, ela chega cansada, ela chega nervosa, ela chega com fome, ela chega com uma série de coisas que se ela simplesmente abrir o computador e for responder no e-mail, a maneira como ela vai dele responder e reagir com aquele cliente, com aquele fornecedor, com aquela equipe, vai ser muito diferente do que se ela chegar, tirar a bota de chuva, a capa, lavar o rosto e tomar um café, comer um pão, uma fruta, respirar. Essa mesma pessoa que fez esse mesmo trajeto vai abrir o computador e vai encontrar a mesma demanda, mas ela vai estar diferente para fazer isso. Isso é considerar o determinante social que, infelizmente, a gente vive, né? E que é a condição na qual ela está inserida e como ela chega. Considerar a saúde mental, que é o impacto eu, como empresa, posso oferecer positivamente, né? Auxiliando essas pessoas a se sentirem acolhidas, cuidadas, para que sim, elas também cuidem dos meus interesses, porque uma coisa não está distante da outra. Exato. A coisa mais importante em qualquer negócio são as pessoas. Me chamaram para fazer um trabalho há pouco tempo, uns 15, 20 dias. Não, a gente, tudo que precisava do mais importante tem aqui. Eles começavam a dizer, a gente tem isso, a gente tem ali, e falando de recursos, né? E eu ali pensando assim, você está com uma cara esquisita, assim, de que você está mencionando que eu acho que o mais importante são as pessoas. Acho que pessoas que tenham, né, boa vontade, preparo, maturidade, capacidade para liderar isso, eu acho que é o mais importante. Tudo isso que vocês falaram, a gente passava sem até. Nossa, é verdade. E às vezes a gente não olha para isso. A gente acha que, sim, os recursos são importantes, mas as pessoas são uma coisa mais importante. Ou olha como mais um recurso, né? Que não é. E robotizado, né? Se a gente muitas vezes. Você comentando isso fez resgatar quando eu fiz, eu sou já quase 20 anos de carreira, acaba que eu vivi os programas de trainee do início dos anos 2000 e eu recebi um livro do meu mentor, esse programa que chama The Dream Manager. E de tempos em tempos eu volto nesse livro. É um livro americano e tal. Resumo, para não fazer tanto spoiler, mas ele conta de um cara que tinha uma empresa de limpeza e ele contratava pessoas para fazer faxina, limpeza, serviços mais braçais. Mas o quanto que o negócio dele prosperou e ele não tinha o desafio que várias outras empresas do segmento tinham e por que ele estava prosperando.
que ele fazia questão de entender quem ia trabalhar para ele, e ele desenhava um plano para que a pessoa conseguisse atingir os sonhos delas. Então, você entra aqui como faxineiro, mas você quer comprar sua casa, você quer comprar o carro. E às vezes a pessoa atingia, e assim, quando você atingir isso, então você vai estar apto para outra atividade. E a pessoa queria continuar, porque queria ficar sob a liderança daquele gestor, daquele líder que ajudava na construção do seu plano de vida, do seu sonho. Que não é só de gratidão, porque a gratidão não é dívida, mas eu acho que de pertencimento, de se ver como alguém, como parte. As pessoas vão querer contribuir para este negócio, para esta pessoa. E eles indicavam colegas, quando eles, olha, estou saindo, mas estou trazendo aqui outra pessoa. Esse filme é muito bom, eu recomendo, depois eu tento, se quiser colocar na legenda, enfim, ou em alguma forma, qual é o autor, porque não a tradução, não tem tradução aqui, eu só encontrei esse livro em inglês, mas ele fala muito disso, e acho que isso, de tempos em tempos, eu relembro quanto que a gente às vezes esquece, pode ser qualquer atividade, né? O quanto que a gente tem que cuidar daquela pessoa. Acho que fazendo atividade mais simples, mas se a gente conseguir escutar, a gente provavelmente vai ter uma boa pessoa. E além do pertencimento, ele acaba criando uma conexão, né? Porque ele integra a vida da pessoa, objetivos maiores que ela tem e tal, para dentro do ambiente organizacional também, porque muitas vezes a gente fica nessa coisa fragmentada, né? Porque você tem um propósito, não gosto de falar de propósito em torno mais gráfico, mas assim, você tem desejos, ambições e vontades que o seu trabalho ele pode te caminhar e te levar para esse lugar, né? Assim, ele é uma das possibilidades, né? Não é a única, mas é o seu plano de vida, eu gosto de falar. De possibilidades. É um processo de validação, né? Porque validação, eu acho que invalidação é uma das coisas mais difíceis, mais desestruturantes que uma pessoa pode sentir. Quando alguém, um líder, um colega, quem quer que seja, olha para alguém e fala: você está dizendo isso, mas e eu para estar aqui nessa posição? Você sabe quantos livros, ou quantas formações, ou quantos sapos eu li, Não sei, mas não necessariamente eu preciso saber para te respeitar. Exato. E eu aqui, né, no meu processo, também não sou menor porque fiz... Então, outro caminho. A gente fica usando um discurso meio meritocrata, sei lá, não quer a palavra mesmo. Mas que, em verdade, só é invalidante mesmo. O que é validar? É entender quem é você na sua realidade, no seu contexto. Como é que você chega com o que você tem e onde você quer estar, onde você quer chegar, porque se você consegue enxergar junto com essa pessoa, não a escada inteira, porque a gente não dá conta, mas onde ela quer chegar, e aí você tem que escada ajuda, né? É isso mesmo. E o próximo degrau, às vezes, já é um desafio gigantesco, mas a pessoa, assim como cada um de nós, eu acredito profundamente nisso, às vezes a gente só precisa de alguém que ajude a gente a olhar pra gente e lembrar que a gente é capaz. Em muitos dos momentos, dos desafios pessoais, profissionais da minha vida, da vida daqueles que eu acompanho, o papel de alguém que olha e diz: olha para você, você consegue, você conquista. O que é que depende de você? O que só você pode fazer? Não, mas aí se eu tiver... Não, se você não tiver, se o outro não, você é com você mesmo. Onde é que você chega? Onde é que você vai? Se você fizer por você. Então, validar aquela pessoa e lembrar que ela é capaz, né? A autoeficácia, muitas vezes é a coisa mais esperançosa, né? E a esperança é a coisa que mais move as pessoas na vida. Então, é o que a gente mais de melhor pode oferecer para alguém. Tem um congresso nacional de RH, não o mais famoso, mas e que eu fui voluntária o ano passado. 2024, eu coloquei como voluntária. E eu já tinha dado palestras, já tinha sido expositora, e eu fui como voluntária, eu tava com o uniforme. E eu passava e, oi fulano, né? Igual oi Cíntia. E as pessoas, oi. Aí uma hora eu cheguei e falei: oi, mente. Você é de uniforme. Aí eu falei isso para os organizadores. Eu falei: olha, é muito legal que você traz a identidade para os voluntários, que, né, usar esse uniforme e tal. Mas eu vou te dizer que esse uniforme também deixa as pessoas... E aí esse ano eu fui de novo, mas aí eu fui como participante e tal, com ingresso premium boa, enfim. E aí eu chegava para as pessoas que estavam ano passado como voluntárias comigo e falavam: oi, fulana, nossa, mas você tá chique. Eu falei: gente, só
O Manu me começa a chorar também, é a mesma história igual a João. De eu chegar e falar o nome dela e lembrar e contar ela. Então você vê o quanto que a gente, né, enfim, e isso tudo, o robotização acho que também tem um lance desse da gente. Eu também tenho uma assim, tem uma invisibilidade. A gente não é um país que usa o nome castas, etc. Mas a verdade é que é isso. É isso. Então, assim, basta a pessoa colocar um uniforme que toda aquela grupo social que comprou o ingresso não vê a pessoa, né? Então, é isso. É que pra mim pra mim é meio... É muito triste, assim, você pensar. Você precisa estar vestida, para poder ser reconhecida. E precisa. E precisa. E aí, quando você sabe disso, tá lá e topa, porque faz parte do papel. Faz parte do programa, mas assim, você saber o que fazer quando você pega a canetinha, quando você pega um microfone, é muito importante. E o que eu vejo é que muita gente tem tanta ansiedade de pertencimento que quando chega, esquece. E aí eu acho que essa é uma perda assim, gigantesca, porque a pessoa invalida a si mesma, toda a história que ela referência e trouxe até aqui. de quem ela é de verdade. Né? Eu acho que isso é triste. Quando o meu filho Bento, ele adora varrer, adora limpar, adora tudo. E ele adora garrido. E aí? Gente, uma criança de 1 aninho, o que você manda fantasiada? Era pra mandar fantasiada? Não tive dúvida. Cortei um EVA laranja, pus uma vista amarela e fiz um coletinho, assim. Ele foi E ele levou a vassourinha dele. Gente, o confiável em Palermo, ele faz uma coisa que ninguém se dispõe a fazer, que se ele não fizer... O que vai virar, né? E aí, quando a gente vê na rua e ele para, ele fala, oi, moça, eu tenho uma... As pessoas ficam, né? Então, como que a gente põe essa conexão de, tipo, fazer o papel? E aí, fazendo o gari, mas um dia meu marido, querendo fazer um agrado pro meu filho, começou, olha, filho, olha aqui os lixeiros, os nossos valores lixeiros. E gravou. O lixeiro não começou a brigar com o meu marido. O que você tá gravando? O que não sei o quê? E aí, meu marido virou... Tá louco, a pessoa fica insegura. Aí ele falou assim, aí você fica um pouco numa postura defensiva já, né? Eu tenho visto muita gente numa postura defensiva. Exato. Aí ele falou assim, desculpa, moço. Aí tem, né? Desculpa, moço, é que meu filho... Ele todo dia pede pra gente abrir a janela às 8h40, né? Às 8h40 não, às 8h15, que é a hora que você passa aqui na frente. E ele fica gritando, tchau pra vocês. O moço ficou tão assim que aí todo dia parava, ele dava buzinada. Ele ia tchau, porque ele sabia que olha, isso melhora a vida. Então, como você começa a tentar, então assim, a gente tem que fazer muito pouco. É muito pouco pra gente dar um outro significado pra uma coisa que o cara tá ali. Ele tá de saco cheio, ele às vezes não gosta, não é o que ele queria. Mas você faz um... Eu falei, gente, tinha uma briga que ia virar uma briga. Virou, tipo, olha, você pode ser um herói. Porque pra muitas crianças lixeiras... Sim, é isso. Exato, né? Mas veja, para nós da sociedade, eles são. Mas a gente, por alguma razão, não tá... De novo, a gente classifica porque é desagradável, porque o lixo cheira mal, porque não sei o quê, né? E a gente coloca tudo numa coisa só. A gente não vê o quão nobre e importante é aquele trabalho. A gente estava falando um pouco do consciência e intenção, acho que é algo que a gente pode fechar. Porque, no fim, consciência e intenção, tanto para a saúde mental quanto para a saúde social, acho que é o elemento. E eu acho que foi a conexão de liderança dentro das empresas e liderança social. Eu acho que as empresas também têm um papel de impacto social que a gente às vezes esquece. O papel social, o papel social. E das grandes lideranças também. Porque hoje acaba sendo duplo. E quando eu falo grande, estou falando mais nesse sentido assim, porque conforme dependendo do papel que você tem dentro da organização, você tem um papel para fora importante,sso tanto global quanto dentro, né? A sociedade. Exato. A vida das pessoas e tal. Eu não quis estender, mas na hora que você falou de quando começou a história do burnout e áreas de saúde, eu trabalhei em uma área de saúde e bem-estar em 2006, 2007 na Natura. E um monte de coisa que hoje se fala já era olhado lá. Então também quanto que às vezes você tem que ter visão e encarar, porque às vezes isso só vai ficar à tona 20, 30 anos depois. Aquelas discussões que lá na Natura, depois eu vivi Banco Real, também coisas que agora a gente está falando que lá já se falava, porque também tem essa consciência que o líder às vezes vai ter que
sonhar e fazer coisas que... E outros gols que são... Ele é um visionário. E começar algo que vai ser embrionário, mas que ele tem que manter uma constância naquilo. Porque mais naquela linha que a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente olha, quando a gente fala de saúde mental, a gente olha os colaboradores individuais, eu penso assim, a gente olha a liderança com seus deveres em termos de construir um ambiente seguro, a gente olha, né, os processos, enfim, que precisam estar acordados para que isso, para que realmente a saúde mental seja cuidada de uma forma sistêmica, e muitas vezes a gente esquece da pessoa que está sentada numa cadeira de C-level, né? Que ela também é uma pessoa. E se você falar assim, que cuidado que a gente pode ter com essas pessoas que sim, são tomadores de decisão, que uma decisão que ela canetar, ela impacta a organização como um todo e para fora dela, né, pensando no papel social. E a gente esquece muitas vezes, a gente chega nesse lugar com o C-level cobrando, né? Existe o papel dessa pessoa perante a sociedade, mais uma vez. É importantíssimo, mas assim, se a gente olhar e falar, bom, ela também é uma pessoa. Eu acho muito maravilhoso isso, porque a gente, eu acompanho, né, faço algumas mentorias individuais, às vezes é o CEO, né, o CFO, que é mais raro ainda, mas também acontece que chama para uma conversa, né, e eu confesso que em princípio eu mesma tinha uma trava nos olhos, eu ia conversar com essas pessoas, eu percebi mais armada, né, assim, com uma visão delas muito estigmatizada, muito estereotipada, e aí eu encontrei pessoas muito diferentes umas das outras, como deixa eu conhecer o fulano, a fulana, né, e hoje, felizmente, cada vez mais a gente vê mulheres, né, nessa posição. Sim. E aí assim, eu sempre perguntava sobre a vida mesmo, hobbies, esportes, comida predileta, assim, surgia, né, que eu ia intencionada, eu ia aberta, e aí eu percebi que quando eu me propunha a estar com uma pessoa, eu quase que não lembrava mais ali, né, do pano de fundo, do que eu estava esperando. E aí quando você consegue lembrar que aquela pessoa tem mãe, pai, primo, irmão, que ela é vizinha, ela tem outras características, ela tem frustrações, tanto quanto a gente tem uma série de outras coisas, eu acho que a gente fica um pouco mais empático para entender que é fato, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E embora pareça muitas vezes confortável estar nessa cadeira, porque ela parece menos ameaçadora, já que quem é o seu chefe, afinal, né? O desligamento de alguém nessa posição, o autodesligamento muitas vezes, né? É muito diferente, né, do que de qualquer outra lei. Exato. E o que eu aprendi ao longo desse tempo, e venho aberta a aprender cada vez mais, é qual é a dor que você sente. E aí eles têm, né, muitas. Insônia, problemas de saúde, dificuldades às vezes com abuso de substâncias, né, porque eles se sentem com superpoderes. E eles não sentem que eles têm uma super capacidade, eles se sentem muito sobrecarregados. Muitos olham para si e se descrevem como sendo pais e mães de não sei quantas famílias, que são as que estão cascatando para baixo. E nem sempre eles são percebidos dessa forma. E muitas das vezes, uma única canetada vai tirar, sim, o sustento de uma série de famílias, mas vai preservar o de tantas outras. Exato. E essa conta, ela não é só financeira, né? Ela é emocional, ela é social. E a pessoa que ocupa essa posição, ela tem essa consciência, ela também topou estar ali, mas essa posição não é menos dolorosa do que as outras, muito pelo contrário, talvez ela seja muito dolorosa, porque um erro dele é como um erro de qualquer profissional impacta, mas tem alguns profissionais que, se errarem, eles vão mudar muitas vidas, né? Sei lá, um médico, quando erra, assim, um dentista, um advogado, um motorista de ônibus, quer dizer, sempre que você tem muitas pessoas ligadas a uma decisão sua, você vai se sentir pressionado e responsável por aquilo que está fazendo. Então, eu acho que essa questão de olhar para as pessoas como pessoas, você sabe que em algumas experiências com muitos, né, líderes de autogestão,
Eu já fiz algumas experiências de pedir que eles fechassem os olhos, por exemplo, e ficassem um próprio, né, de frente um para o outro. Imagina que essa pessoa diante de você já foi criança e ela já não teve uma parte de tênis que quis, ou ficou chateado porque queria ser goleiro e ninguém chamava para o time, e teve um amiguinho que falou da aparência física, o outro que convidou todo mundo para a festa, mas não convidou ele. Aí conta um pouco, gente, do que é a infância, né? Já se apaixonou e não foi correspondido, já precisou de ajuda e não teve ninguém do lado, já perdeu alguém da família e não conseguiu se despedir, cometeu um erro e não conseguiu se perdoar e tá. E aí agora abre os olhos rapidamente, né, e fecha. Como as pessoas abriam e fechavam, né? E aí eu voltava. Mas essa criança também, né, recebeu o abraço de alguém que ela não imaginava, ela pediu colo e recebeu, e aí ela também já deu risada até a barriga doer, ela também saiu de um dia difícil com uma boa surpresa, ela também já foi aprovada em um processo seletivo, também teve sonhos que se concretizaram, e aí abre os olhos, aí você pode então conversar um com o outro, e aí é praticamente unânime, né, de todos dizerem: olha, eu estava me esforçando para pensar na pessoa que está na minha frente, mas em algum momento eu fiquei pensando só em mim, na minha própria história. E isso estava acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo. Né? E quando eles saíam dessa experiência e iam para a próxima etapa, né, do que seria aquele ponto, não importa qual era a pauta, eles estavam muito mais abertos. Porque a vulnerabilidade, que é lembrar que todo mundo viveu experiências delicadas, difíceis, desafiadoras e boas, então, lembrar da humanidade, né? A gente tem uma história de vida para viver. Trazer abertura para que a gente pudesse falar dos outros temas com mais autenticidade, podendo estar mais ligado ao afeto verdadeiro, à emoção honesta diante daquelas pautas, né? E é como se a gente estivesse tirando as camadas de proteção, porque lembrar que todo mundo é humano gera segurança. Então, eu acho que gera proximidade da pessoa. Sim, identificação. E aí a gente consegue, eu acho que, falar das coisas, né, de um outro lugar mesmo. Eu assisti um filme recentemente, para encerrar essa fala, A Vida de Chuck. Não sei se vocês assistiram. Eu achei fabuloso, não vou fazer muito spoiler para que as pessoas possam acompanhar, mas basicamente mostra 3 momentos da vida, né? E o quanto a vida de cada um é um universo à parte, né? E a gente, às vezes, perde muito tempo se comparando com o universo do outro. Uhum. E toda vez que a gente se compara, eu digo que a comparação é muito injusta, porque ela sempre faz você parar de olhar para você. E quando você olha de volta para você está sempre diminuído, humilhado pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio auto-julgamento, né? E aí, quando a gente não está se olhando, a gente já perdeu, a gente não tem mais o que fazer. Né? E muitas vezes a gente se auto-abandona e fica esperando que alguém venha fazer por nós aquilo que a gente é que tem que fazer. Eu acho que essa noção, né, de que a nossa história de vida, com base em de onde a gente veio, em quem a gente é e o que a gente gostaria de experimentar por meio das experiências, enfim, o que quer que seja, né, é muito importante. E com o CEO, com o C-Level, né, seja quem for, não é diferente. Talvez os sonhos deles sejam outros, talvez até muito difíceis, porque pode ser que ele tenha chegado naquela etapa da vida em que ele acumulou segurança financeira, né, um espaço social, mas ainda assim não se sente feliz. Porque a gente sabe que a alegria nem sempre mora só na nossa conquista financeira. Ela é importante para prover as nossas necessidades, mas não necessariamente para dar um sentido para a nossa vida. Muitas vezes, a gente ser capaz de olhar para a superação, para o aprendizado, para nutrir algo muito, muito valioso, traz mais felicidade do que você ter boletos pagos. Que sim, né? Boletos pagos nos traz tranquilidade, segurança, mas... e claro, é importante também para nutrir uma vida feliz, já que você vai suprir as necessidades próprias de muitas pessoas. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que nem tudo é sobre isso. Né? E quando a gente coloca o C-Level nesse lugar, é aí que a gente está colocando ele mesmo, né? Nessa vitrinezinha de que, olha, mas você tem tudo o que, sei lá, socialmente, talvez pela condição material, você poderia alcançar.
Será que era essa a escolha dele? Será que ele foi no piloto automático? Será que ele se viu, não sei, vítima da condição familiar? Será que aquilo era um sonho? E aí sim, ele está muito feliz porque aquilo era um sonho. Como é o seu sonho fazer determinada coisa, se você alcançar, sim, vai ser muito bom. Será que ele precisa carregar uma culpa social porque ele alcançou um lugar que na pirâmide é solitário? Será que é justo? Então, eu acho que tem tantas reflexões em torno disso, sabe? E acho que você trouxe algumas reflexões que, para mim, acho que são importantes, pensando como a gente pode pensar, né, e conectar com saúde mental e saúde social. E essa visão do exercício que você trouxe, de cada um refletir, fazer. Há 4 anos a gente fez onde eu estava, a gente fez um exercício com os líderes de fazer uma sexta, um sábado e um domingo, com os altos executivos imersos no hotel e fazendo muito exercício praticamente de autoconhecimento no fim do dia, mas a gente estava falando assim, olha, conecte-se com você para conectar conosco, que era o exercício dele viver as coisas para ele conseguir elevar o nível de liderança dele. Então, desde o hábito de tipo, e aí, você acordou? Ele recebia um WhatsApp falando o que ele tinha que fazer. Agora você vai escovar o dente. Aí ele recebia um kit de escova de dente, limpador de língua, inflexão do que fazendo os steps de coisas desde hábitos de saúde, de higiene, o quanto que aquilo ia impactar, e depois fazia a reflexão. A atividade física, reflexão. Então, esse mix, e aí o que a gente mais escutava dos líderes era assim, nem minha mulher fez eu repensar tanto alguns hábitos, nem meus filhos fez eu repensar tanto quanto vocês fizeram. E acho que isso traz uma responsabilidade para nós lá no podcast de RH, do nosso desafio, que é a gente às vezes provocar para cima, provocar para baixo, e não é simples, nem fácil, nem confortável para nós, né? A gente está o tempo inteiro se monitorando nesse exercício de estamos fazendo essa reflexão, mas de convidar a alta liderança para fazer essa reflexão, porque ela não é o que você falou, falar com aquela criança da infância que tem os seus desafios, ou colocar hoje conversas que às vezes você não está digerindo bem, não é simples, mas que a gente precisa minimamente se cuidar, né, a nossa saúde individual, para a gente conseguir, nesse ambiente social mínimo ali das organizações, tentar impactar, para a gente ter um impacto social melhor. Mais responsável, mais intencional. Seja mais consciente, né? Gente, muito obrigada, Cíntia, Baite, por estar aqui com a gente nesse encontro, nesse super bate-papo. Acho que você que esteve conosco, aproveite todos os episódios. E acho que só tenho a agradecer, porque acho que foi uma super conversa. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Foi ótimo.